cafezinho aqui. E o cafezinho, a nossa Lisiane Munhoz, que acaba de trazer para a gente aqui. E a gente vai falar, estamos com o senador Paulo Paim, e a gente está conversando sobre exatamente essa reforma da Previdência. Depois a gente vai entrar também na reforma trabalhista. Tem muito assunto, porque o senador Paulo Paim, eu vou fazer uma fofoca para vocês aqui, ficar só entre os 40 mil ouvintes da Rádio Pampa e eu, tá bom? E mais só pelo meu canal do... e mais o canal, internet, e mais pelo canal do Facebook do senador Paulo Paim. De resto ninguém vai ficar sabendo. O senador Paulo Paim é o nosso correspondente secreto em Brasília, porque sempre que a gente tem alguma dúvida de assunto, a nossa produção liga para ele, o senador Paulo Paim. Está sempre disposto a conversar conosco, nos passar as informações. Então, estamos lá para isso. Preliminarmente, eu quero agradecer ao senhor. No coração do dragão, como eu digo. Verdade. Eu quero preliminarmente agradecer a sua gentileza sempre de nos atender com tamanha disposição. Senadora, voltamos à reforma da Previdência. Qual é o ovo da serpente que deu origem a esse projeto? Porque por mais que a gente pense assim, muito bem, precisamos dar um jeito, mexer, alguma coisa, enfim, a coisa que veio é tão absurda e tão desencontrada da realidade que ela certamente tem origem num ovo de serpente. Não é algo que nasceu espontaneamente, não é um técnico lá, meia dúzia de técnicos de fundo de gabinete que resolveram fazer uma coisa tão monstruosa. Quem criou isso e por quê, senhor? Olha, você faz uma pergunta... Ela é provocativa. Provocativa, não é uma correta. E que tem todo um fundo que tem que ser explorado. A quem interessa essa reforma? O empresariado não interessa. Não interessa nem para o empresariado. Para ele, sim. Muito pelo contrário. Exato. Interessa ao trabalhador, não interessa. Interessa ao próprio governo? Não interessa. Fico mais perto do microfone para dizer. Não interessa. Sabe por quê? Só a quem interessa é o sistema financeiro. Os bancos, é esse o grande jogo que está por trás. Eu não quero entrar aqui naquele debate eterno de quem afastou a presidenta Dilma e quem não afastou. Senão vamos virar naquela, nós e eles, contra o impeachment, a favor do impeachment. Não é esse o debate. Mas quem financiou todo aquele movimento foi dois grupos econômicos. O sistema financeiro do lado e o grande capital do outro lado, que é aqueles que estão no setor de ponta da indústria, com duas preocupações. Uns queriam a reforma trabalhista radical. E por isso que eu concordo com você, eu não sou contra ela de forma pontual ajustar a CLT, que tem lá mais de 70 anos. E o outro era entregar a previdência para o sistema financeiro. Quem entra aí? Os fundos de previdência privados. São bilhões que eles vão tratar aí. Vale a pena da parte dele investir alguns bi para ganhar 300 vezes mais de bilhões. Que nós estamos tratando de um orçamento que chega a 700 bilhões ano. 700 bi. Um orçamento de quase 700 bi, todo mundo bota o olho. Se você mostra para o trabalhador, que ele, como eu disse aqui, pelo cálculo que nós fizemos aqui com um funcionário teu. Isso, o André Matias. Podemos até dar um exemplo. O André chegou aqui e disse, olha, eu tenho 32 de contribuição e 51 de idade. Pela fórmula 85-95, eu estaria pronto a me aposentar pela integralidade no máximo daqui 5 anos. Digo, 5 anos, André. Fizemos um cálculo aí você. E repito aqui no ar se for preciso. E pela fórmula do governo? Então eu poderia me aposentar com 55, 60 anos e pela fórmula do governo. Tu vai te aposentar com 80. A média é isso. Ninguém se aposenta 49 anos de contribuição com 65 de contribuição. É impossível. Aí o André ficou apavorado, bom, eu vou rezar para que essa reforma não passe. Mas então, o que está em jogo é isso. Quando tu percebe que tu não tem chance de aposentar, o que tu vai fazer? Questão de sobrevivência. Ou vai procurar fazer uma poupança, pensando na tua velhice, ou tu vai procurar um fundo de pensão privado, pensando também na tua velhice. Porque todos os fundos de pensão privado, olha o comercial que eu vou fazer aqui, é melhor que a proposta do governo. Mas é um grande risco aí. Aí vem o grande risco. Daí eu digo, bom, eu achei que o fundo de pensão privado é bem melhor, eu vou investir lá meu dinheirinho. Só que a partir do momento que o fundo vai à falência, que é um investimento de risco, como aconteceu na Argentina, como aconteceu na Venezuela também, como aconteceu no Chile, principalmente, todos perderam o direito. Nos Estados Unidos também aconteceu. Muita gente ficou sem nada lá, que investiu em fundo de pensão privado e foram à falência.
Os bancos têm interesse por quê? Porque o banco não vai à falência. Quem vai falir é a carteira correspondente ao fundo de pensão privado. Faliu. Nós investimos lá, foi a falência do mundo. Eu poderia lembrar aqui no Brasil o chamado Fundo Montepio da Família Militar. Meu pai tinha, nós éramos 10 filhos. Alguém já me disse o meu também. Ele abriu uma carteirinha para cada um. Então, todo mês ele botava o dinheirinho dele, ia ligar um pouquinho mais do salário mínimo. Ele botava, sei lá, fosse atual, né, o dinheiro, não botava mais que 10 reais. Mas botava 10 reais para cada um. E diz, olha, isso aqui quando vocês ficar adulto para estudar, enfim, vamos poder usar. Eu conto essa história para muita gente, e quando eu numa sala, tendo 5 pessoas, alguém já disse, aconteceu com a minha família também. Aqui a nossa jornalista disse que aconteceu com ela. A Posentec do Silvio Santos. Rubinho também, lá também. Caso. Vai falir e adeus. E o dinheiro some. E as pessoas perderam todo o seu investimento. Vai virar um gigantesco golpe nacional. É um golpe nacional. Porque tu vai contribuir. Meia dúzia de pilantras se reúne com algum capital, faz um registro, obtém autorização do Ministério da Fazenda e vai sair dando golpe por aí. É isso que vai acontecer. Então nós estamos alertando. Olha, o pessoal que vai do governo, que eu sou lá presidente da CPI da Previdência, quando eles vão lá explicar a reforma, porque o tema lá é o seguinte, tem déficit ou não tem déficit? Aí eu pergunto para eles, eu fui constituinte, e eu dizia aqui para a Previdência, escrevemos junto lá, não só eu, né? Todos que escreveram, vai dinheiro da tributação sobre lucro, sobre faturamento, PIS/PASER, jogos lotéricos, Confins, que é o grupo todo, né? E contribuição de empregado e empregador. Vocês mandam esse dinheiro para lá? Não. Nós só mandamos de empregado e empregador. Toda vez que a gente faz uma operação de compra, toda vez que vocês compram alguma coisa, uma casa, um prédio, uma bicicleta, sei lá o que for, sempre tem ali, não vai para a Previdência. Vai para a Seguridade, mas não vai para a Previdência. Esse é o furo da bala. Quando inventaram a tal de DRU, antes era 20% da Seguridade, agora é 30%. É quase 200 bilhões que somem ali. E nós perguntamos, a parte da Previdência, 200 bilhões da Seguridade, né? Digamos que a Previdência fosse 70 bi. Vocês mandam para lá? Nós mandamos. Sabe como é que é? Como é que vocês pagam os servidores públicos? O dinheiro da Previdência. Aí não dá mesmo, né? Então, quando a gente diz que não tem déficit, a gente está canalizando os recursos da Previdência para a Previdência, só isso. Os grandes devedores estão lá. São mais de 500 bi. Mais de 100 bi são arrecadados e não repassam para a Previdência. É 25 bi por ano, 4 anos, 100 bi. Arrecadam do trabalhador e não passam para a Previdência. O que nós vamos mostrar nessa CPI? Basta que todos os recursos da Previdência fiquem na Previdência, que quase dobra o superávit. O superávit, em média, hoje é 50 bi de superávit, com esses cálculos, né? Nós teremos um superávit anual que não vai baixar de 100 bilhões de reais. Superávit? Superávit de 100 bi. E eles, nas contas deles, porque eles tiram tudo isso, todas essas fontes de recursos que estão na Constituição e que eu falei aqui, eles tiram fora. Daí, claro, daí dá déficit. Tá, mas esse aspecto é que chama a atenção. O senhor vem participando do meu programa há muito tempo. Uns 30 anos. E o senhor é a voz única que vem dizendo, olha, a Previdência não é deficitária. É mentira. É mentira. Apoiado o senhor disse, o senhor já me Federal. trouxe livros, estudos seus, depoimentos do Senado, o senhor já me trouxe várias obras suas, assinadas pelo senhor, mostrando que o senhor vem atacando isso e ninguém contradisse o senhor. Exatamente. Ninguém disse, o senador Paulo Paim está errado, ele está mentindo, ele está faltando com a verdade, ou ele não sabe fazer conta, não foi na aula de matemática. Ninguém disse isso. E o senhor vem batendo nisso há muito tempo. Muito bem. O que me parece, senador Paim, é que o que está acontecendo agora é o seguinte, tomaram o senhor pelo Joãozinho do Lobo. O Joãozinho Passeado. Tomaram o senhor pelo Joãozinho do Lobo. Ou seja, agora caiu no colo de todo mundo. Aí alguém diz, mas lembra do senador Paulo Paim, ele está falando isso há muito tempo. E o senhor está falando isso há muito tempo. Bom, o senhor é presidente da CPI hoje. Isso. Lá na CPI, o senhor, numa das sessões, ouviu o pessoal, os auditores fiscais. E o procurador da Fazenda Eu também. fiquei apavorado com o que eu ouvi. Eu assisti os vídeos e fiquei apavorado. Onde os grandes devedores não pagam. Bancos que anunciam lucros de 7, 8, 10, 12
bilhões ao ano. Posso citar dois, eu cito, porque eu tenho lá o documento na mão. Itaú e Bradesco. E, Dois saltos. e tem dívida, Posso citar mais uma e tem dúzia. dívida brutal com a Previdência. Esse grupo JBS, né? Bom, Esse é o segundo maior devedor. 2 bi. Também esses dois, Dois mas esses dois tinham que estar presos já, né? Está Esses preso. dois, E não são pobres, são ricos. é. Eles têm bilhões e bilhões, aí não tem explicação. Quando me diz a Vale, bom, a Vale que faliu, tá bem. Mas esses grupos faliram, não. E como é que estão devendo 2 bi lá? Só esse exemplo de JBS. Pois é. Que nós já convocamos, já convidamos, justificaram, eu disse, olha, eu aceitei a justificativa. Qual a próxima convocação? E convocação, eles são obrigados a ir. Senão eles vão presos lá responder. Olha. Como pleno da CPI, eu vou convocar. Já avisei eles. Não pode ir hoje, porque está algum problema aqui e ali. Já marcamos o dia. Parece que é 8 ou 9 desse mês. Tá, e qual é a justificativa que instituições sólidas, bancos de varejo... Banco do Brasil também, não tem como não negar. Banco- Acho que o Flamengo fez legal também. Bancos de Estão varejo... devendo também. Mas como é que essa gente anuncia lucros de 7, 8, 10 bilhões ao ano e deve milhões, dezenas de milhões de reais à Previdência Social, senador Paim? O que acontece? O que acontece? Infelizmente, olha que eu vou dizer da maior gravidade, mas nós temos prova com documentos. Muitas grandes empresas, para aumentar seu lucro, desconto do trabalhador e não repassam para a Previdência. Isso é o maior crime. Artigo 168. Isso é crime. Apropriação indébita de Apropriação recursos indébita. previdenciários. 168A. Nem estou falando da parte deles, que é 20% sobre a folha, que não repassam. Aí eles alegam que se atrasaram, estão com problema de caixa. Aí eles entram na história do refis, que é outro banditismo. O cara entra nesse programa de rediscussão das dívidas junto à Previdência e os caras dão para eles uma anistia parcial de grande parte das multas e parcelam a dívida em 20 anos ou 10 anos. Eles não pagam. Dali 10 anos o cara parcela de novo. E não paga, daí caduca. É o dinheiro do trabalhador. Some, simplesmente some. Olha, os procuradores da Fazenda, olha bem, eu estou falando os procuradores da Fazenda, e se tiver alguém que me desminta, porque eles foram lá e tem por escrito, sabe o que é mais grave que eles disseram? Eu vi o depoimento dele, o vídeo está na internet. Tá na internet. Eu fiquei assustado quando ele Mas disse: olha essa frase. se a gente conseguir cobrar 1/3 dos devedores, a Previdência, mesmo com os cálculos que o governo apresenta, Vira superavitário. vira superavitário. Menos cálculo do 1/3! 1/3 do que deve. E eles acham que eles pegam 94,6. Se o governo der estrutura para eles. Não, se o governo deixar, né? Porque Se o governo deixar. porque a Aí gente que sabe vem a malandragem. Sabe o que o dirigente me disse? Pai, ele assume isso. Sabe o que acontece? Os grandes devedores são os grandes financiadores de campanha. O teu dinheiro, quem está nos ouvindo agora, é que financia a campanha de muitos partidos políticos. E pega muita gente, viu? Não me pergunte todos os partidos, porque eu não vou dizer, porque eu nem sei todos os partidos, para não cometer uma injustiça. Mas pega muita gente. Bom, você tem 28 partidos denunciados, né? Vai sobrar para todo mundo, né? Aliás, tem uma coisa, vou dizer um negócio para o senhor. A gente está assustado com essas denúncias envolvendo as empreiteiras. Quando abrirem de vez a caixa preta do BNDES, e especialmente... E eu assinei a CPI, quero dizer. E já. especialmente do sistema financeiro, vai ser um horror. E é uma CPI mista, viu? Vem com todo o peso. Do BNDES. Doa quem doer. Quem fez picaretagem com o dinheiro do BNDES, que é um banco de desenvolvimento social, que vai responder pelo que fez. Eu acho que foi o quinto ou sexto, assinei 2 vezes até. Porque eles fizeram um erro lá, devem me procurar de novo. Eu não, assino sim. CPI do BNDES vai sair com força. Já está entregue na mesa. Bom, o senhor está acompanhando a CPI da Previdência e à medida que as investigações da CPI vão avançando, a situação do governo se torna ainda mais dramática, porque essa CPI está trazendo à tona verdadeiras barbaridades como essa, que grandes devedores realmente não pagam. E são financiadores de campanha. Muita gente não tem interesse que isso apareça. Né? Aí eu levanto essa questão para o senhor. Até onde nós podemos ir com a CPI, senador? É possível a CPI se utilizar o relatório da CPI exatamente para acabar com esse mínimo de base que o governo tem para tentar voltar a se monstrengo? Eu acho que vai. O parlamentar tiver o mínimo de vergonha na cara, olha o tempo que eu estou usando, eu sou obrigado a usar. Isso é para qualquer um, se eu tivesse lá, serve para mim também. E eu estou lá dentro. Ele não votará nessa reforma da Previdência. Os dados que a CPI vai mostrar, nós estamos fazendo um resumo já, para mandar já para os deputados,
um resumo parcial, mas nós já temos. E que vai ter o aval da maioria da CPI. E do senador e da CPI, no mínimo, são 7. No mínimo 5 votam pela verdade. Os outros 2 não sei, mas não vou citar nome de nenhum aqui para não fazer uma injustiça. Porque até os 7 podem votar pelo aquilo que eu chamo a verdade. Nós vamos mandar o primeiro resumo para dar uma contribuição aos deputados na hora de votar, demonstrando que a nossa Previdência, de fato, é superavitária. Ali é uma questão que eu digo de gestão, fiscalização, combater a corrupção, não permitir que o dinheiro da Seguridade seja para outros fins. Eu sempre digo e repito, falando no teu programa, eu tenho uma PEC chamada 24, que eu estou com ela há anos, eu apresento e reapresento. O que diz essa proposta de emenda constitucional? O dinheiro da Seguridade não pode ser destinado para outros fins. É só isso, é um artiguinho só. E não deixam aprovar. Tem alguma coisa, né? Só diz isso. Seguridade é onde está a Previdência, né? Em resumo, o dinheiro da Previdência não pode ser destinado para outros fins. Eu vou apresentar, porque eu já pedi, tem pilhas de decretos, pilhas, no longo dos anos, que diz o seguinte: retire-se da Seguridade Social, da Previdência, tantos milhões ou bi, e mande-se para outra área que não tem nada a ver com a Previdência. Daí, expliquem isso. Alguém vai ter que explicar. A gente teve uma suplementação de caixa do BNDES com dinheiro saindo do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Pô, e a gente vai discorrendo da onde sai o dinheiro. O senhor já teve, certamente, já recebeu a notícia de que a Maria Silvia pediu demissão do presidente do BNDES agora à tarde. Não sabia, não. A névoa... Estava envolvido, então, descobrindo agora. A névoa... Está chegando lá. A névoa tá é pesada porque ela não quis falar com ninguém, apenas agradeceu, enfim, e o presidente Michel Temer também apenas agradeceu. Mas alguém que foi colocada com a confiança do mercado para fechar as torneiras do BNDES em menos de um ano sai sem querer dar entrevista, sem querer dar explicações. Alguma coisa está acontecendo. E aquela velha desculpa do foi problemas pessoais. Isso aí, a menos que venha um problema pessoal à tona, a gente torna a informação logo, eu diria que é o início do fim. Né? Eu diria que grande parte da base do governo já teve 2 assessores diretos, inclusive o Sandro Mabel, foi um dos mentores da reforma trabalhista. Ninguém pegou a mala dele e foi embora. Sandro Mabel era deputado federal, virou assessor da presidência, foi um dos mentores, foi o autor daquela história de terceirização sem limite, era dele, e foi o grande articulador da reforma trabalhista, já foi embora. Teve um outro também, assessor direto da presidência, e que virou deputado federal, está no mínimo preso, que é aquele deputado que pegaram com 500, uma mala de 500 mil. Que devolveu 465. Isso, 35 mil a menos. Porque tinha essa semana, mas que devolveu 35. Porque tinha a propina da propina. Aí ele devolveu, ele disse, olha, minha propina é essa aqui, a outra é propina alheia. Agora a deles aí eu não posso dominar. A propina da propina, aquilo foi muito engraçado. E tem aquela outra que eu ouvi também falando em relação, que eu tive até que rir, né? E um dos delatores, eu vi o vídeo, né? O delator dizendo o seguinte: olha, eu tinha que dar 15 milhões para o Temer. Daí eu cheguei, ia entregando os 15. Ele disse: não, para mim tu entrega só 1 milhão, porque você eu vou botar no bolso. E botou no bolso. E vai entregar em tal lugar os 14. Daí o cara disse o seguinte: e vou dizer porque pega um outro político lá. Só na vida eu vi o Kassab fazer isso, eu vi ninguém fazer. Botou na hora 1 milhão no bolso e mandou o resto. Isso aí não vai ser investigado? Tem que ser investigado, não tem jeito. O que assusta é saber que tinha um procurador da própria Lava Jato. Parece que 2, né? Infiltrado lá e passando informação para ele. Ganhando uma mensalidadezinha de 50 mil reais. Quer dizer, esse talvez seja o maior drama que nós estejamos vivendo hoje no país, né? Porque todos esses aspectos políticos e legislativos são contornáveis a partir do momento que se traz à luz da razão os fatos, se divulga o que está acontecendo. Mas o problema ético-moral, ele é tão interno, né, senador, que ele compromete muito o tecido. E tira a credibilidade de quem está, muitas vezes, tentando consertar. De quem está com o trabalho sério. Hoje, eu fiz pela internet uma conversa com os internautas lá do meu escritório, e daí alguém me perguntou: mas esse cara consegue dormir de noite, senador? Eu acho que não consegue. E tem alguns que são, inclusive, gaúchos, né, que estão lá, que a gente sabe muito bem. Eu acho que não consegue. Como é bom a gente ter uma conduta adequada, correta. Eu disse mais, né? A gente ganha um bom salário lá. Todos ganham um bom salário. Para que roubar? Não precisa roubar. Dá para viver muito bem no ar-condicionado, com a vida tranquila,
morando todos lá num baita apartamento que tem para cada senador ou deputado, e ainda roubam. Eles não sabem como faz bem dormir à noite com a cabeça tranquila, com a consciência leve, do dever cumprido. Eu me elegi para isso. E é isso que eu estou fazendo. O cara se elege e não vai para lá roubar. Não dá. Um cara desse, eu acho que não consegue chegar em casa e olhar para os filhos, eu acho. Olhar para os netos, olhar para os familiares, por aquilo que ele está fazendo lá de tanta malandragem e picaretagem contra o povo brasileiro. Para complicar mais ainda, o chefe, o superintendente da Polícia Federal lá do Paraná está reclamando que estão tirando delegados da Operação Lava Jato. Um absurdo. Todos nós podemos questionar, mas que a Operação Lava Jato tem que continuar. E está fazendo um serviço importante para o país. Eu posso discordar, e discordei mesmo, que também não dá para concordar com tudo que eu faço, o que tu faz, sem ter um senso crítico. Eu acho que a questão da mulher do Cunha, o Cunha está envolvido em desvio de milhões e milhões, e ela, de uma forma ou de outra, participou. E ela foi absolvida. Enquanto, como deram um exemplo hoje, eu estava conversando com uma série de pessoas, que tem pessoas que me deram o exemplo de uma senhora que roubou ovos na Páscoa, que queria dar um ovo para o filho, está preso até hoje. Então, essas coisas que não dá para concordar, acho que dá para reverter isso, mas isso não, em nenhum momento aqui vai uma crítica à Lava Jato. A Lava Jato tem que cumprir o seu papel. Eu noticiei aqui, o senhor citou um exemplo, eu vou lhe citar um exemplo mais dramático. Nós descobrimos um jovem de 18 anos recém-completos, que estava condenado, estava preso aqui no Rio Grande do Sul, porque ele foi pego em flagrante roubando, furtando. Sabe o que ele estava furtando? 2 livros numa livraria para fazer o vestibular, para estudar para o vestibular. O menino foi seguro pela segurança da livraria, foi entregue à polícia, foi preso, condenado. Está preso o... Temos o caso aí, voltando agora à JBS, que é pior ainda. Os caras delataram uma multa insignificante para eles, tem bilhões, e como diz o outro, estão passeando pelo mundo. Essa história está mal contada, viu? O STF hoje, vários ministros se manifestaram muito preocupados, querem conhecer o termo, os termos, estão interpelando o ministro Fachin para saber em que condições, enfim, foi feito esse acordo, porque não dá para aceitar, né? Não dá. A população não aceita. Os caras pegaram 12 bilhões do BNDES, tiram todo o dinheiro do Brasil, montam uma empresa nos Estados Unidos, fazem a delação premiada e saem daqui rindo. Um dia antes compram bilhões de dólares. Porque o que eles vão pagar de multa pelo acordo que fizeram na delação premiada foi ganho quase que na sua totalidade no mercado futuro de swap do dólar. Claro. Pelo escândalo criado. Eles criaram, sabiam que ia dar estouro, fizeram swap de dólar, compraram num dia, venderam no outro. É isso que não dá para aceitar de jeito nenhum. O que me preocupa é como é que o Ministério Público Federal, especialmente o ministro Fachin, deixou uma coisa dessa avançar desse jeito. É o que nós estávamos dizendo antes, nós podemos concordar com toda a operação que vai na linha de combate à corrupção, mas também não podemos fechar os olhos e não ter autocrítica de algumas situações. Mesma coisa eu digo dentro dos nossos partidos, eu digo inclusive do PT. O que eu disse 1000 vezes? Tem que fazer autocrítica. Houve erros, sim. E aí serve para o PP, serve para o PMDB, serve para o DEM, serve para o PSDB, para todos os partidos que cometeram erros. Daí o resultado. O líder maior do PSDB, queramos ou não, Aécio Cunha, denunciado, está exilado, olha o termo que estão usando, que para o político, estar no parlamento vira quase a razão da sua vida. Que ele, pelo menos eu dedico a minha vida ali dentro. Outros dedicam para roubar, mas estão lá dentro também. Mas no caso, o Aécio Neves está proibido de entrar. Diz que ele está entrando numa enorme depressão, segundo as informações que eu recebo, trancado dentro de casa, numa situação deplorável. Cometeu erros. Não está respondendo pelo que fez. O ilustre senador, desse jeito, vai virar pó. Vai virar pó. Exatamente. 18 horas. Eu não vou entrar agora na tua. 45 minutos. Estou mais profundo de Alegre. 18h45. Esse não é o Atualidades Pampa. O Atualidades Pampa é daqui a pouco na TV, mas aqui também a gente faz gracinha. Senador, até entupiu aqui de perguntas, senador, como era previsto, mas eu não quero começar as perguntas, passar as perguntas para o senhor, antes da gente tocar no assunto reforma da legislação trabalhista. Eu já manifestei várias vezes a minha opinião, aqui no intervalo tive a oportunidade de manifestar para o senhor. Conversamos uma eu não sou contrário
A tese em si. A tese em si. Eu acho que o que o senhor colocou, eu concordo. A CLT precisa de uma reforma urgente. Precisamos olhar essa relação de justiça do trabalho, as delegacias regionais do trabalho, o Ministério Público do Trabalho. Precisamos olhar um pouco essas relações, como é que é feito isso, e precisamos estabelecer limites, por exemplo, para o sindicalismo do nosso país, que hoje é um trem lombo abaixo, sem freio. E isso é uma coisa que preocupa bastante. E nessa reforma, o que mais me assustou, senador, foi exatamente isso. Foi o fato de que, ao se colocar os acordos coletivos se sobrepondo à própria lei, própria CLT, a gente praticamente entregou o trabalhador aos sindicatos. E eu me preocupo com isso, porque nós perdemos o controle sobre a implantação do sindicalismo no Brasil. Ele precisava ser organizado, precisava ser estruturado, precisava leis específicas, concordo com tudo isso. Mas eu acho que nós abrimos demais a porteira. Nós não podemos ter 17 mil sindicatos, sendo 14.600 sindicatos laborais e 2 mil e poucos sindicatos patronais. Alguma coisa está errada. Eu concordo com você com a tese ampla e até universal. Universal eu digo no sentido de que deve prevalecer o negociado acima da própria lei. Isto é um absurdo. Eu tenho debatido com eles lá no Congresso e eles não têm resposta para dar. Primeiro, no Brasil, nós temos que analisar que os grandes sindicatos, não é os pequenos sindicatos, não são os aqui de Porto Alegre, nem ali de Canoas, nem do Vale dos Sinos. Mas lá de Capão do Leão, de Capão do Tigre, lá de Samambaia, enfim, das grandes cidades lá do interior do Nordeste, quando você diz que você pode negociar desrespeitando a própria lei, aquele patamar mínimo que é te assegurado pela CLT não vale mais nada. Então, no debate que eu tive com eles, vamos fazer o seguinte, então, não vale lei mais para ninguém. Não vale lei aqui na emissora, não vale lei ali no cartório. Vamos dizer, a lei não vale para ninguém, vale a negociação entre as partes. Disseram, isso não. É como ele diz, a legislação no Brasil assegura muitos direitos. Eu digo, e lá nos países do primeiro mundo, não. Tá, mas quanto que é o salário mínimo? Lá é $2.000. Vocês querem passar aqui para $2.000? Isso não. Então, o negociado, desrespeitando a própria lei, que advogado sabe, eu vou usar a frase, na dúvida promísero. Ele vai receber o que? O que manda a lei. É só isso que eu quero. Não posso querer garantir. Quem é que... E foi interessante que foi o professor Jurareri, se não me engano, um pouco alegre. Faceiro, um pouco alegre. Sabe qual é a expressão que ele disse? Na defesa da reforma trabalhista. E eu peguei a frase dele para o debate, fazer o contraponto para ele. Olha, vamos parar de palhaçada, vamos parar da brincadeira. Ele de pé falando, com o microfone na mão. Todo mundo sabe que dentro da empresa quem manda é o patrão. Se o patrão manda, ele faz o que ele bem quer. Não tem que ter lei nenhuma que vai se meter lá dentro. Ele disse isso? Disse isso, está gravado lá. Daí eu peguei e disse, olha, doutor Neri, eu vou pegar a frase que você disse. Se você disse que o negociado está acima da lei e é o patrão que manda, o patrão vai chegar dentro da fábrica e vai dizer, olha, aqui dentro da minha fábrica, a minha lei é essa. E essa tal de CLT, lei de trabalho, não vale nada. E daí, como é que faz? Ele, eu quis falar para os pequenos sindicatos. Eu não quero saber do que quis falar. Quando tu faz uma lei, a lei é nacional, é para o país. Não existe lei para o pequeno ou para o grande. Ele ficou quieto e acabou assim, indo embora mais cedo. Porque o que não tem limite. É que essa reforma... Seja sindicato grande ou pequeno, eu só quero que seja respeitada a lei. A reforma trabalhista, ela está propondo uma série de mudanças, mas assim, no seu bojo, ela não traz o prejuízo imediato. Ela não traz o prejuízo econômico direto ao trabalhador. Está embutido na relação. Na relação. Ela traz uma série de dispositivos que deformam as relações laborais e comprometem, digamos assim, primeiro, rasga a lei. Porque essa é a verdade. A lei não vale mais. A lei não vale mais. Vai ser vale a negociação. A relação, seja individual ou coletiva. Pois é, a relação laboral vai ser uma selva. Exatamente. Vai ser uma selva. Teve senador, me permite, usou a mesma frase que eu fui num debate do Congresso Nacional do PTB. Estava o ministro do Trabalho e estava esse senador, eu vou dizer o nome, senador Monteiro. Foi ex-presidente da CNI, mas tem uma posição muito equilibrada. Gosto muito de dialogar com ele. Primeiro, eu falei do trabalho intermitente, que é uma bomba. O ministro do Trabalho disse, isso não é coisa nossa, não, no debate comigo. Isso é coisa da Câmara dos Deputados, eu sou contra isso. E agora eu vou pegar a tua frase,
o senador Monteiro diz, uma reforma selvagem e cruel como essa não pode ser aprovada. Eu vou dar um dado agora que, quase de primeira mão. O próprio relator da Previdência, ontem me procurou, me disse o seguinte, pai, temos que conversar. Eu também entendo que essa reforma como está tem muita crueldade. Ele é do governo, da base do governo. Então, tem uma série de artigos que eu quero mudar. Se tu puder ler, ele deu um relatório preliminar para mim, tu desse uma olhada nesse relatório e na segunda-feira eu vou te procurar. E ali eu já vi que ele é contra uma série de artigos que foi implantado na Câmara e nem veio do Executivo. Eu que reclamo tanto do Temer, que acho que tem que renunciar, a proposta, como veio da Câmara, veio pior que a proposta do Executivo. Para ter uma ideia, o Executivo mandou mudanças em 7 artigos. A Câmara fez uma mudança em 100 artigos. O Executivo fazia ali entre incisos e parágrafos mais uns 50. Ela botou mais 200 de mudanças. A nossa CLT, com todos os seus defeitos, ela já foi alterada em 85%. Precisa atualizar, como você está levantando, e eu concordo. Mas nós temos que pegar onde estão os pontos mais graves. Pegar ali os 10 pontos mais graves e ver como é que a gente pode construir uma negociação equilibrada entre empregado e empregador, que tem lá representantes da CNI, tem da Fiesp, tem das centrais, para construir uma CLT que seja atualizada mediante alguns os tempos modernos. O Thiago Chapa eu lembrei aqui. Agora, tempos modernos, por exemplo, me falaram, teletrabalho. Né? Existe. Tem muita gente que hoje trabalha em casa. Como é que você vai regulamentando tudo isso sem permitir que vire trabalho escravo? Isso nós podemos construir junto. Mas querer anular numa única canetada tudo que foi construído da era Getúlio Vargas até hoje, isso não dá. Isso não dá e ninguém concorda. Eu acho que nem o governo Temer concorda. Esse dispositivo não foi questionado na Câmara e nem no Senado? Esse dispositivo que sobrepõe o acordo coletivo? Foi questionado na Câmara. E sabe o que eles disseram lá? Eles disseram o seguinte, como tinha só 7 artigos, o debate que se deu com as centrais, federações, confederações, empresários, trabalhadores, juízes do trabalho, advogados dessa área do trabalho, eles disseram, nós discutimos 7 artigos. E ficamos surpresos quando apareceu no plenário para votar mais de 100. Então, nada foi discutido. Agora, no Senado, é que nós estamos travando esse combate. Nós estamos pegando todos os artigos e queremos discutir. Então, apresentamos 150 emendas. É sinal que nós queremos discutir. Se não quisesse discutir, era só fazer o voto contra. Não. Apresentamos 150 emendas para tentar modificar o que a Câmara de Deputados apresentou e o relator está debruçado sobre aquele monstro, ele mesmo já dizendo que tem muita coisa ali que ele próprio não concorda. Estou falando aqui, vou dizer o nome, se tiver em dúvida, senador Ricardo Ferraz. Ele disse, Paim, tem muita coisa aqui que eu também discordo. Vamos ter que aprofundar o debate. Bom, a gente tem 5 minutos apenas, e eu não quero deixar de atender os nossos ouvintes. Peço desculpas, não vai dar para atender todo mundo, porque, olha aqui, senador, o senhor quase bateu o recorde. Foram 217 mensagens em exatamente 52 minutos. 52 minutos. Não, eu diria que é um conjunto do seu prestígio com a importância do tema. E do teu programa. O apresentador é o Se mesmo. ele não sentisse que era um programa sério. Olha, quando eu cheguei aqui, ele já me disse o seguinte, pai, na Previdência, entre nós, há muita aproximação. Na reforma trabalhista, pode haver divergência. E eu concordei com ele. Inclusive, que há pontos que nos unificam e pode ter alguns que não nos unificam. Sim, mas ambos entendemos que é preciso atualizar, sim, também a CLT. Isso, sem dúvida alguma. Vamos lá, então. Começando pelo Marcelo, da Restinga. Um visitante ilustre aqui do lado. Marcelo, senador Lazia Martins. Faz parte da CPI, está lá na CPI. Ele está votando a favor? Está votando a favor, está votando na CPI. A favor da Previdência? Lá na CPI da Previdência. Não, olha o que eu estou dizendo. Na CPI da Previdência. Está votando a favor? Está votando do lado da verdade. Sim, está votando contra a reforma da Previdência. Contra a reforma da Previdência. Contra a reforma da Previdência. Muito bem. Olha o outro companheiro antigo, nosso. Omar Ferri, a lenda do nosso. Está votando comigo na Previdência. Na Previdência. E na reforma trabalhista, como é que ele está? Ele não faz parte da comissão.
não faz parte da comissão. É bom, esse a gente marca de cima, esse a gente pega aqui no corredor. O Marcelo da Restinga está perguntando, senhor senador, o senhor entende que quem votar a favor da reforma da Previdência corre o risco de não ser eleito no ano que vem exatamente por causa disso? A revolta popular é enorme e os nomes serão marcados. Você acredita? Marcelo da Restinga. Obrigado, Marcelo, pela sua participação. Eu diria que você fez uma afirmação que eu quero assinar embaixo. Não volta. Quem votar para essa reforma da Previdência, pela crueldade que ela é, tenho certeza absoluta que não voltará. Eu tenho dito, eu farei questão de distribuir a relação de parlamentar por parlamentar, que é um ato criminoso, e criminoso não tem que voltar para o parlamento. A dona Zuleika está dizendo, boa noite, Vitorino, mais uma vez excelente programa, o senador Paulo Paim é didático, destemido e verdadeiro. Ele diz não às reformas que tiram os direitos do trabalhador. Gostaria de saber como fazer os grandes devedores pagarem o que devem. Um abraço, Zuleika Albuquerque. Boa pergunta. A CPI vai mostrar. Nós já estamos preparando algumas sugestões. É só o governo, e vou dar a resposta direta, é só o governo dar estrutura. Olha bem, estou falando aqui em nome deles. Eu sei que eles não vão dizer que eu estou faltando com a verdade, que é baseada no depoimento deles. Deem estrutura aos procuradores da Fazenda, aos auditores fiscais, para que eles possam fazer a cobrança. É só dar estrutura que eles dobram a receita da Previdência. Investir nos auditores, nos procuradores da Fazenda, não é gasto, é investimento. Por isso que eu falo a palavra investimento. Eles mais que devolvem a estrutura que for dar. Olha o que eles me disseram. Pai, pensa no estádio de futebol, lotado de processos, e nós não temos como levar até o judiciário para executar os devedores. Não dá. Bom, a gente tem um minuto apenas. Então, assim, eu quero agradecer aos ouvintes e a gente vai combinar o seguinte: o senador Paulo Paim assume com a gente que no mês de junho ele volta. Com certeza. No mês de junho o senador volta para fazer mais um programa com a gente. Aí eu prometo aos senhores que vai ser um programa exclusivamente para responder as perguntas dos nossos telespectadores. Quero agradecer aqui especialmente ao Laís, que mandou uma mensagem muito simpática ao senador, dizendo que é seu eleitor, enfim, gosta muito do senhor, gosta da sua sinceridade e pede uma campanha para que a juventude seja esclarecida sobre o que está acontecendo. Porque, segundo ele, o que mais teme é exatamente a alienação da juventude sobre os verdadeiros intenções. Deixa eu dar um segundo. Então, vamos fazer o seguinte, eu tenho um minuto, então, 45 segundos para o senhor, 15 segundos para mim encerrar o programa. Eu tenho feito muita palestra sobre esse tema, reforma trabalhista, previdenciária e democracia, nas universidades. Quero cumprimentar aqui as universidades. Todos os ginásios, os espaços, as plenárias que eu participo, lotada, e aquela molecada, no bom sentido, pode me chamar de moleque que eu gosto também, sentada no chão. Teve uma das universidades, o reitor de forma elegante, pessoal, por motivo de segurança, que estão sentados no chão, vão ter que sair. E ele disse, não vamos sair não. E tu, pai, eu também não vou sair não. Aí o reitor de Segada disse, fica todo mundo e vamos para o debate. Uma honra. É uma maravilha essa juventude gaúcha. Por todos os lugares eu tenho participado nas universidades. Obrigado, senador. Em cima da hora, Voz do Brasil, então, eu estou de volta com o meu comentário, 10 para as 9. Daqui a pouco estou no Pampa, no Atualidades Pampa, na sua TV Pampa. É tanto programa, é tanto horário que eu me atrapalho. Obrigado, Gustavo. Questão de atrapalhar para dizer isso. Uma honra, senador. Obrigado pela presença. Até amanhã. Tchau. Rapaz, que correria que não. Eu estou tentando apagar isso aqui hoje. Nossa assessora mais antiga lá do gabinete, a Sandra, ela te acompanha todas as Vou noites. mandar um beijo para ela. Olha. Tá ao viu no vivo aqui, Gustavo, Ó, Gustavo, pode mandar Oi. pra ela. Sandra, querido, olha aqui, recebi o seu recado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela gentileza. Continua assistindo o Atualidades Pampa. Quando der, ouve também o Pampa na tarde. Vai ser uma honra ter você como telespectador e como ouvinte. Um beijo. Eu vou agora, 7 horas de viagem, sou eu mesmo.